alunos maravilhosos, alunos inteligentes, alunos incríveis que amam e que adoram aprender. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História, aula 21. Então, se é aula 21, você já sabe quem está falando, né? Não? Pelo amor de Deus, cara. Então, produção, ajuda aí. Coloca meu nome aqui embaixo. Sou o professor Amaury Júnior, professor da CEMED. E a aula de hoje, você já sabe, está super, hiper e mega de especial. Quer ver? Vem ler comigo o assunto de hoje. Aula 21. Eixo. As questões históricas relativas às migrações. Nosso conteúdo. Os processos migratórios do final do século XIX e início do século XXI. 1. O encontro de diferentes culturas, negros, indígenas e brancos. 2. Conflitos, lutas, resistências e misturas. 3. O Brasil que temos hoje. Nossa habilidade, analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças associadas à migração, interna e internacional. Voltando aqui para mim, então já viu que a aula é marota, aula tranquila. Estão preparados? Sim? Então veio o nosso momento, afinal de contas agora é hora de estudar. E é nesse cenário maravilhoso que nós vamos iniciar a aula de hoje. E rapaz, já vamos fazer uma introdução rimada. Então presta atenção aí. Todo mundo sabe que o Brasil é gigante e que por aqui sempre chegam viajantes. E esses não são apenas visitantes, eles se tornaram os nossos habitantes. O Brasil, de fato, é gigante. O país é deslumbrante, muitos estrangeiros vieram para conhecer. E entre eles os portugueses se tornaram predominantes. O nosso Brasilzão. Apareceram por aqui visitantes de todo o planeta, os de perto e, como diria o burro de Shrek, aquelas pessoas de um reino tão distante. E vamos falar sobre isso nesse instante, porque esse assunto é chocante, eu diria intrigante, relevante. Eu vou logo falar para não parecer irritante. Hoje a nossa aula é sobre os imigrantes. Rapaz, essa introdução, uma introdução rimada. Deve estar falando, professor, nós vamos falar sobre os imigrantes, mas até agora eu não sei nem o que significa isso. Pelo amor de Deus, cara, você não sabe o que significa imigrante? Não? Então relaxa, porque a produção aqui, a produção é marota. Produção, coloca o dicionário na tela aí para a gente ver o que significa essa palavra. Significado de imigrante. O que é imigrante? Imigrante é aquele que imigra, ou seja, aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de residir ou trabalhar. O imigrante é visto pela perspectiva do país que o acolhe. É o indivíduo que veio do exterior. Perfeito. Olhando aqui para mim. Então, o nosso país é um país que recebeu vários imigrantes. Pelo conceito da palavra aí, nós percebemos que imigrantes é aquele que vem de uma outra região para cá. E aqui no nosso país nós temos pessoas de todo o mundo. Produção, coloca uma imagem aqui para ilustrar. Perfeito. Aqui no nosso país tem pessoas de todo o mundo. Você deve conhecer alguém que veio de outro país para cá. Conhece? Se conhece, já deixa o like aí embaixo. Aqui é assim. O Brasil é um país de imigrantes. Isso é um fato. Desde o início da colonização brasileira, quando os portugueses chegaram aqui, já vieram de fora, o país recebe pessoas de todo o mundo. Nós comentamos sobre isso nas últimas aulas. E essa imigração, ou seja, a vinda de pessoas de outras partes do mundo para o Brasil, acontecia em alguns casos, presta atenção, isso aqui é importante, em alguns casos de forma espontânea. As pessoas vinham para o Brasil na busca de explorar o novo mundo. E o que é explorar? A produção aqui já deixou a resposta. Explorar isso aqui, cara, é querer grana. As pessoas vinham para o Brasil na esperança de mudarem de vida. Antes da chegada dos portugueses, é importante nós compreendermos que o território já contava com uma população. Qual era essa população? Não. População indígena, cara, a gente já comentou isso nas aulas anteriores. Se perdeu, procura lá no YouTube, certo? E aqui o Brasil já existia, não era esse nome, obviamente, e por aqui habitavam os indígenas. Eram cerca de 5 milhões de habitantes, muitos indígenas. E por sua vez, após um tempo, quem veio para cá à força? O europeu?
Não, cara, os africanos. Os africanos, como a imagem ilustra aqui, a questão do navio negreiro, que foi tão comentado na última aula, eles vieram para cá à força. Perfeito até aí? Perfeito, né? Então, até agora, nós já vimos 3 grupos, os indígenas, os portugueses, os europeus e depois os africanos. Na virada do século XIX para o século XX, ocorreu o ápice, o topo do fluxo migratório. Foi o maior fluxo migratório que o nosso país já teve. Várias pessoas pegaram sua malinha e correram para o Brasil. Para nós compreendermos um pouco melhor sobre esse assunto, preparamos uma cartela que vocês vão ver agora. Produção, coloque esse texto na tela. O processo de imigração no Brasil, preste atenção nisso, cara, começou a partir de 1850. O desenvolvimento das lavouras de café e o preconceito racial induziram a entrada de imigrantes europeus no país. Olhando aqui para mim, então já deu para perceber que o país recebe imigrantes desde muito tempo atrás. E o que intensivou isso aí? Exatamente isso mesmo que você acabou de falar, a produção do café. A produção do café ia crescendo, e aí precisava de trabalhadores. E onde é que tinham esses trabalhadores? No primeiro momento, eram os indígenas, né? Mas os indígenas começaram a ser meio que escravizados por isso. Aí depois vem os africanos, enfim. Aí na tentativa de trazer mais trabalhadores para cá, e além disso de embranquecer, é essa mesma palavra, embranquecer a população, aí o Brasil abre as portas e vem pessoas do mundo todo. Isso aconteceu quando? No começo do século XX. Essa tentativa de embranquecer a população, de deixar a população mais branca, de dinamizar a economia, de desenvolver a economia e ocupar outras regiões, até então quase desabitadas, o governo brasileiro ele estimulou fortemente a imigração estrangeira. E muitos vieram para cá, como mostra a imagem aqui ao lado, que ilustra perfeitamente. Perfeito? Continuando aqui o assunto. O certo é que o Brasil ficou concentrado um enorme número de estrangeiros, que vinham para o país na esperança de vida melhor. Isso é importante. Quando os portugueses eles vinham para cá, não só os portugueses, quando todo estrangeiro vinha para o Brasil, esses que vinham de forma espontânea, eles acreditavam que aqui no nosso país eles teriam uma vida melhor. Eles vinham nessa esperança. Foi o que nós falamos anteriormente, a questão do novo mundo. O Brasil era desenhado como um país que podia enriquecer, que a pessoa poderia ficar rica. Então eles vinham com esse intuito de uma vida melhor. Porém, as coisas não aconteciam como era esperado, como era prometido. Não acontecia, professor. Não. Essa imagem aqui ilustra exatamente a questão de embranquecer a população, né? Aí nós temos, a gente já comentou sobre essa imagem em outras aulas, você deve lembrar. Mas voltando para o assunto. Eles eram prometidos que aqui eles teriam muitas riquezas, muitas fazendas, só que o Brasil vinha daquele processo da escravatura, onde o fazendeiro via o seu trabalhador como é aluno leão, é aluno esperto, é aluno inteligente, como um escravo. E aí era muito difícil essa adaptação. Porém, mesmo com essa dificuldade, eles conseguiram se adaptar. Detalhe importante, aqui no Brasil, os imigrantes, independente dos seus motivos de deixarem a pátria, eles vão enfrentar um outro probleminha. Sabe qual é esse probleminha? Não? Pelo amor de Deus, cara, o nome desse problema é choque cultural. O choque cultural, ele era provocado pelo quê? Pelo encontro de culturas diferentes. Professor, não entendi, foi nada. Não entendeu nada? Então relaxa que eu vou te explicar melhor. Exemplo, o africano vinha para o Brasil. Esse que veio forçado, ele tinha uma cultura, tinha uma religião. Beleza? O espanhol que vinha para o Brasil também tinha uma cultura, e essa cultura era diferente. E aí, por isso, nós vamos chamar de choque de religiões. Perfeito? Não só de religiões, mas também como choque cultural. Porque vai começar a aparecer aqui no Brasil diferentes culturas de todo o mundo. Prosseguindo o assunto, continuando o assunto. E aí o que acontece? Esses grupos que vêm para cá, eles enfrentavam conflitos culturais. Certo? Todos os estrangeiros que vieram para cá enfrentaram esse conflito. Em especial, 2 grupos. Quais são? Nós já comentamos bastante aqui. Eles, os indígenas e os africanos. Embora nós sabemos que os indígenas eles não são considerados imigrantes. Por quê? Porque eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram.
Mas esses dois grupos aí em especial, os africanos e os indígenas, eles são os que mais têm problemas com o choque cultural. Porque eles não tinham essa liberdade religiosa, nada disso. A Igreja Católica, por sua vez, ela obrigava as pessoas a seguirem sua religião. Professor, o senhor já comentou sobre isso em alguma aula? Claro que sim, cara. Nós já fizemos uma aula sobre religiões. Perdeu, já sabe o que tem que fazer, né? É isso aí mesmo. Corre para o YouTube. Com a chegada dos portugueses, muitos índios foram enganados, foram explorados, foram escravizados, tiveram que trabalhar à força. Professor, a gente já viu isso? Sim, até essa imagem que a produção colocou aqui já apareceu diversas vezes nas nossas aulas. Esses índios perderam suas terras, tiveram que abandonar, e eles foram influenciados por uma cultura dos brancos, que também já havia perdido seus aspectos culturais. E aí, tanto o indígena acaba perdendo as suas características culturais, né? Embora algumas delas sejam preservadas até hoje, mas nesse processo acabou perdendo alguns pontos. Outro povo também que já foi citado aqui foram os africanos, que eram escravizados. Eles também não tinham liberdade para viver suas manifestações culturais. Todos os dois grupos eram bastante perseguidos, eram bastante, como posso falar, eles eram, como a imagem ilustra aqui, é isso que eles eram. Tinham suas represálias, não tinham essa liberdade nenhuma. Em especial os africanos, né, que foram escravizados por muito tempo. O Brasil, o país que mais recebeu africanos para serem escravizados no mundo, tem essa mancha na sua história. Como nós já falamos aqui diversas vezes, eu vou repetir mais uma vez, a história tem momentos incríveis e maravilhosos, mas também tem momentos ruins. Certo? Mas vamos continuar o nosso conteúdo aí. E aí, quando os europeus chegam aqui, eles vão enfrentar alguns conflitos com os fazendeiros. Por quê? Porque os fazendeiros, eles eram acostumados com aquela produção escravagista, né, onde a pessoa tinha que trabalhar por horas e horas e horas. E o imigrante europeu, nem tanto. Aí, tiveram que fazer algumas adaptações. As adaptações foram sendo feitas. E, embora tenha essa dificuldade, o europeu não teve tanto problema em manter e difundir a sua cultura no Brasil. Não teve, cara. Continuando aqui o conteúdo. E aí, embora não tenha essa dificuldade, até hoje, até os dias atuais, ainda temos costumes que preservamos desse povo. A cultura brasileira ela se mistura com a cultura de todos esses povos. Tanto com o indígena, como o africano, como aqueles que vão chegar da Europa, os ingleses, os espanhóis, todos que vêm para cá, eles vão ter uma contribuição. E no país inteiro pode-se perceber a contribuição de cada grupo étnico. Todos esses povos, eles contribuíram e contribuem de forma gritante, de forma absurda, de forma relevante para a nossa história. Continuando aqui o conteúdo. Aí nós vamos ver agora algumas regiões do Brasil e quais são as suas influências. Estão preparados? Então vamos lá, vamos começar. Aqui a gente vai fazer agora uma mudança radical. A produção faz aquela magia marota e muda radicalmente esse cenário aqui. Aí, perfeito. Isso é coisas que só a TV pode fazer, cara. Agora a gente vai compreender a contribuição de dos grupos de imigrantes que vieram para cá, para cada região. E vamos iniciar com essa região marota, a região Nordeste. A região Nordeste, ela sofreu grande influência de quem? Dos africanos, cara. E aí vamos ter várias manifestações culturais na região, como, por exemplo, as danças. Aqui já tem um exemplo, né, o frevo. Algumas danças, festas como boi bumbá, bumba meu boi, maracatu, cabloquinhos, carnaval, ciranda, frevo e capoeira. Essas foram as influências na região Nordeste. Além disso, também tem a questão do artesanato, pelos trabalhos de renda. Os pratos típicos quais são? Não, cara, você não sabe. Pelo amor de Deus. Carne de sol, que eu adoro, peixe, frutos do mar, buchada de bode, munguzá e outros. Munguzá é clássico da nossa região, né? Então essas foram influências na região Nordeste. Vamos para uma outra, então? Qual seria a próxima? Qual é a nossa região? Não. Você não sabe, cara. Obrigado, produção. Ajudou aí a responder. Região Norte. A nossa região, que é a maior região em questão de tamanho do Brasil, ela sofreu grande influência de quem? Dos indígenas e dos africanos. As duas maiores festas populares da região Norte
são o Círio de Nazaré, que acontece aonde? Em Belém do Pará. Todo mundo sabe disso. Não sabia? Já está sabendo agora. E o Festival de Parintins, que é aqui da nossa região, que é aqui do Amazonas. E o mais conhecido, que é mais conhecido também, né, como Festa do Boi Bumbá. A maior festa do Brasil. É a mais linda de todas. Isso sem dúvidas. A culinária do norte também é baseada na mandioca e em peixes. Todo mundo conhece isso aqui na nossa região. Outros alimentos típicos do povo nortista também são a carne de sol. Mais uma vez vou repetir aqui, eu adoro o tucupi, né, que é produzido por meio da caldo da mandioca cozida, o tacacá. Tacacá, que é uma espécie de sopa quente, que tem camarão, tem todo aquele aparato, uma coisa deliciosa também, que é aqui da nossa região, da região norte. A próxima região é a região centro-oeste. Onde fica a região centro-oeste, produção? Responde aí pra gente. A região centro-oeste. Vai ser respondido agora. Aê, perfeito. Essa ilustração ficou marota. Aí nós já temos já os dois exemplos, as Cavalhadas e a Maria Isabel. Vou explicar melhor sobre isso agora. A cultura do centro-oeste brasileiro ela é bem diversificada. E ela recebe contribuição principalmente dos indígenas, dos bolivianos e dos paraguaios. E como eles vão contribuir com isso? São manifestações culturais típicas da região, a Cavalhada, que apareceu aqui, no estado de Goiás, o Cururu em Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. A culinária regional ela é composta por arroz com pequi, sopa paraguaia, arroz carreteiro, arroz boliviano, Maria Isabel, que também apareceu aqui na imagem de agora, empadão goiano, pamonha, angu, enfim. Também tem outros peixes, como peixes do Pantanal, tem o pacu também, que é clássico da nossa região, dourado, entre outros. É uma infinidade. Vamos então para uma outra região. Qual região está faltando, cara? Não sabe? Região Sudeste. Produção, ajuda a gente aí. A região Sudeste, que vai aparecer aqui no mapa. Essa produção arrasa. Tem alguns pontos também que nós precisamos destacar. Receberam uma enorme influência do índio, dos indígenas, dos escravos, dos escravizados e dos diversos imigrantes europeus e asiáticos. Com isso, os principais elementos da cultura regional são a festa do divino, festejo das Páscoa e dos santos padroeiros, a cavalhada, bumba meu boi, carnaval, que foi a imagem que apareceu aqui, o samba de lenço, festa de Iemanjá, folia dos reis, são várias festas. Rapaz, se você quiser saber um pouco mais dessas festas, você tem que ir aonde? Pesquisar, cara, pesquisa, beleza? Vamos falar agora sobre os pratos típicos dessa região. Destaca o que aqui? A moqueca, capixaba, pão de queijo delicioso, feijão tropeiro, carne de porco, feijoada, picadinho virado a paulista, cuscuz. É uma infinidade, cara. Cuscuz paulista, farofa, pizza e etc. É uma infinidade. Quer saber um pouquinho mais? Pesquisa, beleza? Ainda falta mais uma região. Qual é a região? Região Sul, gente. Pelo amor de Deus, produção, ajuda aqui. Aí, a região Sul, aqui embaixo. Aqui também temos alguns pontos interessantes, como o aspecto cultural dos imigrantes portugueses, espanhóis e principalmente dos alemães e dos italianos. Rapaz. A festa típica dessa região é a festa da uva. Tem também outros elementos que fazem parte da cultura sulista, como, por exemplo, o fandango de influência portuguesa e tirana. Desculpa, até me engasguei aqui, são tantas coisas para falar. A festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a congada, o boi de mamão, a dança de fitas, boi na vara. Rapaz, cada festa. Esse Brasil é gigante, e além de gigante, ele é muito rico. Outro fator importante também é a questão da culinária. Está presente ali o churrasco, o chimarrão, o camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado, são vários, até o vinho, cara, são muitas coisas. Perfeito, então deu para compreender a riqueza que tem nesse local. E aí uma coisa importante, que todos esses povos contribuem à nossa formação cultural. E aí por isso nós preparamos esse texto maroto, para nós encerrarmos esse assunto. Os imigrantes são fundamentais na formação brasileira, em especial na cultura. Suas influências estão estampadas no nosso idioma, técnicas agrícolas, músicas, religiões
e as diversas festas culturais. O Brasil é resultado dessas misturas e, por isso, somos um povo de muitas cores e com uma cultura diversificada. Olhando aqui para mim, então, o nosso Brasil, essa bandeira que está aqui pegando esse vento maravilhoso, é um país gigante que recebeu a contribuição de cada imigrante que vem para cá. Todos os imigrantes que construíram a nossa formação cultural são relevantes, são importantes para a nossa história, certo? Por isso que nós somos um país tão colorido, tão diverso, tão rico. Foi contribuição de cada povo que veio para a nossa região. Mas agora eu preciso saber se você compreendeu o conteúdo. Para isso, nós preparamos duas questões fáceis, questões tranquilas, questões marotas. Estão preparados? Então, produção, presta atenção no que eu estou falando e coloca aí no ar o nosso exercitando. Questão número 1. Essa questão está fácil demais. Olha aí. Qual o conceito correto da palavra imigrante? Letra A. Imigrante é aquele que imigra, ou seja, aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de residir ou trabalhar. Letra B. Imigrante é aquele que emigra, pessoa que viaja, indivíduo que viaja vendendo produtos. Rapaz, essa questão está muito fácil, produção. Pelo amor de Deus. Vamos ver a número 2. Quais as principais contribuições dos imigrantes para o Brasil? Letra A. Idioma, contribuição em idioma, religiosa e desmatamento. Letra B. Culinária, racismo e música. Letra C. Técnicas agrícolas, festas folclóricas e encontro das águas. E letra D. Cultural, religiosa e étnica. Questão fácil, questão tranquila, questão marota. Olhando aqui para mim, então, essas aí são as duas questões. Vou ali tomar uma água e daqui a pouco eu volto. Aluno esperto, aluno leão, responde com calma fazendo aquela reflexão. Beleza? Até mais.
E aí, aluno esperto, aluno inteligente, aluno leão, já respondeu a questão? Já? Tenho certeza que a gente vai só corrigir para confirmar se sua resposta está correta ou não. Beleza? Olha aqui comigo, vamos corrigir com calma. Questão número 1. Rapaz, essa questão é uma questão muito fácil. Qual o conceito correto da palavra imigrante? Professor, a gente viu isso durante a aula? Pelo amor de Deus, cara, foi a primeira coisa que a gente viu, foi isso aqui, o conceito da palavra, chamei até o dicionário. Vamos ver a opção A. Imigrante é aquele que imigra, ou seja, aquele que entra em um país estrangeiro, um país de fora, com o objetivo de residir ou trabalhar. Pelo conceito que nós vimos durante a aula, essa alternativa está correta. Mas vamos verificar se a 2 está errada. Imigrante é aquele que emigra, até aí tudo bem, até aí está lindo e maravilhoso. Vamos ver, pessoa que viaja está meio que estranho, indivíduo que viaja vendendo produtos, é isso? Professor, eu marquei a letra B. Pelo amor de Deus, cara, apaga que dá tempo. Alternativa certa é a alternativa A. Vamos confirmar nossa resposta? Aê, garoto, letra A. Aquele visto maroto que é para matar a saudade. Professor, eu acertei, eu posso fazer o visto no meu caderno? Deve. Beleza? Vamos para a questão número 2. A número 2 diz, quais as principais contribuições dos imigrantes para o nosso Brasilzão? Letra A, idioma. Bom, idioma até aí tá ok. Religiosa, realmente, a questão das religiões tem muita contribuição dos estrangeiros, dos imigrantes. E o desmatamento? Aí, não, isso não é uma contribuição. Muito pelo contrário. Então, a alternativa já descarta. Marcar um xizinho aqui no final. Letra B. Culinária. Realmente, a gente até viu nas imagens que as várias regiões do Brasil receberam influências diferentes. Racismo. Pelo amor de Deus, cara. Olha essa alternativa. Racismo. Racismo nem brincando. Vou até fazer logo um X aqui em cima da palavra. Música, a gente recebeu uma influência realmente. Eles contribuíram realmente. Mas essa alternativa também está incorreta por questão da palavra racismo. Isso nunca será uma contribuição. Letra C. Técnicas agrícolas. Ok. Festas folclóricas. Realmente, a gente viu pelo mapa do Brasil, nós vimos isso. Encontro das águas. Isso só tem no Brasil por causa dos imigrantes, em especial aqui na nossa região? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, descarta também. Ficou qual a alternativa? Letra D. Vamos ver se está correto. Cultural. Nós temos influência cultural, religiosa e étnica. Está correta essa alternativa? Está perfeito, cara. Essa alternativa aí, nota 10. Vamos confirmar? Aí, letra D. Tenho certeza que a maioria dos alunos, ou todos os alunos, na verdade, marcaram essa alternativa. Fazer aquele visto maroto para matar a saudade, e é isso aí. Olhando aqui para mim. E aí, acertou? Claro, você é aluno esperto, você é aluno inteligente, você é aluno leão. Mas aí você deve estar falando, professor, eu estou com uma dúvida no assunto, queria fazer uma revisão. Relaxa, cara. Porque hoje a revisão é uma revisão diferenciada. Estão preparados? Porque vem aí o nosso resumo do conteúdo. E é nesse cenário maravilhoso, cenário maroto, que nós vamos fazer a nossa revisão. E hoje o nosso resumo está diferenciado. Por quê? Porque hoje o nosso resumo é um resumo rimado. Presta bem atenção. Eu sei que você é aluno esperto, você é aluno leão. Vamos lá, vamos começar. Hoje aprendemos um pouco mais da nossa história, em especial da nossa formação. Estudamos a trajetória dos imigrantes, que fazem parte da nossa nação. Começamos explicando a palavra imigrante. São pessoas que vieram de um país estrangeiro, de um lugar tão distante, para trabalhar em solo brasileiro. Tantos imigrantes, uma enorme diversidade cultural. Parecia ser algo sensacional. Mas não era esse o pensamento dos homens de Portugal. Indígenas e africanos sofriam discriminação, tanto cultural como social. Vale lembrar que os indígenas não eram imigrantes, pelo contrário, aqui no Brasil eles foram os primeiros habitantes.
O século XX começou e para os escravizados liberdade cantou. O governo então apelou aos imigrantes. Era um ato de bondade? Que nada. Era mais um ato de preconceito, de homens que vivem da ruindade. O objetivo ia além da mão de obra. Queriam embranquecer o Brasil. Mas o nosso país não é de uma única cor. E mais colorido, o Brasilzão ficou. Um país com índios, africanos, alemães, portugueses, franceses e italianos. Até japoneses chegaram aqui depois de alguns anos. Com o tempo, o Brasil foi crescendo, o país foi se desenvolvendo e com o apoio dos imigrantes foi se fortalecendo. Qualquer aluno leão sabe a contribuição desses povos na história e na nossa formação cultural. A trajetória dos imigrantes deixaram marca, construídas no passado e continuam presentes no Brasil atual. Rapaz, esse resumo foi rimado, foi um resumo maroto. Esse foi o conteúdo que nós vimos na nossa aula de hoje. Falamos sobre os imigrantes e suas contribuições no nosso país. Perfeito? Compreendeu o conteúdo? Infelizmente, vou ter que dar tchau. É o momento de fazer uma breve despedida. Vem aí as nossas considerações finais. Então, chegou o nosso momento do tchau. Infelizmente, a aula de hoje já acabou. Aqui a bandeira do nosso Brasilzão foi o que nós comentamos sobre a aula de hoje. Então, a aula termina por aqui. Vou deixar aquele recado maroto. Primeiro recado para os responsáveis. Responsáveis, vamos continuar incentivando as crianças para que quando as aulas voltarem ao normal, o conhecimento esteja em dia. Beleza? Segundo aviso é para os alunos, aluno esperto, aluno inteligente, aluno leão, aluno que está focado ali. Não vamos perder isso, não vamos perder o foco. Continuem estudando, continuem se esforçando, ok? Continua aí nesse caminho. O outro recado não é bem um recado, é um agradecimento ao mestre Júlio, pedagoga Ana, a equipe do CEMEAN, que ajuda de forma gritante no planejamento e na execução dessas aulas. Deixo aqui um agradecimento especial a todos os alunos responsáveis, colegas de trabalho que sempre mandam aquela mensagem de motivação. Esse feedback é muito importante. Críticas também são bem-vindas, beleza? Então, muito obrigado a todos. E não esqueça de uma coisa, eu não posso esquecer disso. A história é uma viagem. Vejo todos vocês na nossa próxima aula, que está imperdível. E tchau, tchau.